as pessoas têm um pouco essa ideia de que a acupuntura vai ser mais profunda, né? Porque é a inserção das agulhas, por mais que seja uma inserção superficial, claro. Mas assim, na minha prática, pessoalmente, eu acho que vai muito de como o paciente se sente. Então, por exemplo, o tuiná, ele é muito usado em crianças, porque a aplicação de agulha em crianças, né, elas têm uma resistência maior, né, aquela sensibilidade. Existem pacientes que têm resistência em relação às agulhas mesmo, porque tem medo, tem pessoas que, na verdade, têm, né, assim, pânico mesmo e uma grande dificuldade, né, ver a agulha, passar mal, desmaia, né, mesmo que seja só a da acupuntura, que tem gente que fala assim, mas não tem nada, porque tem pacientes que vão a primeira vez e falam assim, não tem nenhuma substância, não tem nenhum remédio aí. Não? E eu digo, não, na verdade é uma agulha muito fininha. Ela é bem fininha mesmo. Ela é muito fininha e a gente insere ali, é uma inserção muito, né, assim, superficial, mas a questão parando, inclusive, né, para observar a partir do que a gente chama de meridianos, que são diversos caminhos energéticos no nosso corpo, se a gente for pensar, a medicina tradicional chinesa ela é milenar, né? E a gente estima-se que existem mais de 3.000 pontos, né? Desses 3.000, digamos que a gente usa na média clínica, assim, uns 300, vamos colocar assim. Sim. E tem pontos com indicações diversas também, né? Então, por exemplo, algumas pessoas vão ter uma sensibilidade muito grande ao toque. Então, mesmo que eu faça o tuiná, ele pode ter, até por conta dessa sensibilidade ao toque, uma intensidade de eficácia tão boa quanto a inserção de agulhas. Agora, tem outras pessoas que, por vezes, estão com esses caminhos energéticos tão bloqueados que aí, de fato, a acupuntura sistêmica, né, a inserção mesmo, né, ao longo do corpo, vai trazer um efeito talvez mais rápido, mais potente, né, ali para as demandas, né, que aquele determinado paciente tenha. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, no meu trabalho, eu sempre faço, né, na primeira consulta, uma anamnese, até para entender, né, qual é ali abrir um panorama, né, assim, diagnóstico do paciente, até mesmo porque o diagnóstico na medicina tradicional chinesa é totalmente diferente do diagnóstico na medicina, né, ocidental. Conta isso pra gente. Então, qual é essa diferença? A gente usa algumas referências que eu diria que fazem parte, assim, de uma base, né, dentro da medicina tradicional chinesa, que são o que nós chamamos de teorias, né? Existe uma teoria que se chama teoria Yin Yang, né, que a gente trabalha muito essa ideia do polo, né, o yang como sendo forte, o extrovertido, o yin como mais introvertido, e inclusive dentro de um diagnóstico, e aí conversando com o paciente a gente tem a capacidade de observar, né, se aquela pessoa ela é mais yang, ela tem uma personalidade mais yang, ela tem uma personalidade mais yin, ou às vezes se ela tem uma personalidade yang, mas ela está, por exemplo, se sentindo muito enfraquecida. Ou seja, o yang dela, né, ela não tá, ou seja, existe um desequilíbrio, né? Tanto é que o conceito na medicina chinesa de teoria Yin Yang são duas forças que são completamente opostas, mas elas são complementares e interdependentes. Então, quando uma, às vezes a gente até encontra na internet algumas imagens, né? Quando uma, por exemplo, aumenta, a outra diminui, e assim por diante. Ou seja, elas estão nessa dinâmica constante. Então, a gente usa essa referência, a gente usa a referência do que a gente chama de teoria dos 5 elementos, que aí é uma outra referência muito importante na medicina tradicional chinesa, em que nós utilizamos os elementos da natureza como referência. E aí, cada elemento está relacionado, por exemplo, a órgãos diferentes, a sintomas diferentes, né? Enfim, e aí a gente consegue ampliar o conhecimento, né, a respeito daquele paciente. A gente trabalha também com análise através do pulso, que é algo bem específico mesmo. Sentindo a pulsação mesmo. Né? E não é a pulsação, né, tradicional, só como... Sim, senti o pulso aqui, tá vivo, tá bem. Não. São pontos específicos aqui, né, na região tanto do lado direito quanto esquerdo, em que a gente consegue perceber, né, pequenas diferenças em cada ponto, e eles são indicadores para a gente, né, da saúde ali. E, por último, a gente faz também uma análise através da língua.
Então, assim, às vezes, marcas de dentes ou a coloração, né, ali da saburra da língua, todos esses elementos são ferramentas para que a gente faça um diagnóstico. E, inclusive, para que a gente, por exemplo, veja se há indicação para aquele paciente, inclusive escutando também, né, como é que ele se sente em relação, seja a prática tradicional ali da acupuntura, né, ou do tuiná, e outras abordagens também, dentro da medicina tradicional chinesa, que aí entram várias outras técnicas, né, que aí a gente pode falar um pouquinho. Embora, a gente vai falar assim.